tem uma coisa que eu acho importante, que é o fato da gente ser honestos, né? A gente precisa, assim, ser honestos e se abrir primeiro. E a gente precisa fazer um exercício da gente falar de nós mesmos antes que falem da gente. Essa é uma questão muito importante para o nosso povo, Sim. porque no Brasil nós temos arremedos daquilo que acham que nós somos. Então as pessoas dizem como são os gays, as pessoas dizem como são as pessoas negras, as pessoas dizem como são as mulheres pretas, as pessoas dizem como são as crianças e a gente não diz nada. Então, a honestidade que eu convoco é uma honestidade acolhedora, onde a gente precisa olhar para a gente e entender que nós não precisamos ser como dizem que nós somos e nem precisamos acolher um olhar que foi tido sobre os nossos corpos sem a nossa autorização ou sem o nosso pedido para dizer como nós deveríamos ser e agir no tempo e no espaço. Então, essa honestidade, que é uma honestidade que vai levar a gente para frente, ela tem a ver com um olhar acolhedor sobre aquilo que nós somos. E tem um trabalho que eu acho fundamental, Thiago, que é o trabalho das pessoas que conseguem perceber o quão agressivo é a estrutura educativa do nosso Estado brasileiro e que, a partir dessa percepção, consegue compreender que ela necessita empreender esforços para acolher as pessoas, que nós temos que fazer. Então, o meu trabalho em educação, ele é um trabalho que vai dialogar com as crianças, porque eu entendo que esse espaço é um espaço de disputa entre o território onde ela está e o território que o Estado quer que ela ocupe. Então, eu vou falar para essa criança que convive comigo da importância dela conhecer a si e conhecer a sua história. Porque quando você fala para uma criança que o estudo vai mudar tudo, vai resolver tudo, eu sempre lembro que lá na universidade a gente só vai ter um momento para escrever sobre a nossa vida, que é depois do doutorado. Quando você já nem sabe mais quem você é. Então, as infâncias, elas precisam ser sentidas na potência que lhes cabem no mundo que vai limitar a existência dela. Então, é o momento da gente chamar esse ser e falar assim, então, eu quero saber quem é você, porque você tem muito para contar. E a gente precisa fomentar esse diálogo. A gente precisa educar as pessoas para que elas falem de si e para que elas referenciem-se a si, aos seus, antes que essa estrutura possa coibi-las de falar de suas histórias. E quanto mais cedo nós fazemos isso, melhor, porque nós hoje carecemos, por exemplo, no Brasil, de estudos sobre as adolescências. A gente carece de estudos sobre as infâncias negras, sobre as infâncias indígenas, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui poderia ser resolvido se nós tivéssemos a consciência histórica que a educação no Brasil, ela funcionou como um braço do Estado num projeto de implementação racista. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando de amor romântico, Europa. Eu estou falando da nossa conexão e compromisso com a existência, com a vida. Quando eu falo isso, eu estou convocando vocês a conhecerem a Constituição Federal de 1934, que estabelecia a eugenia como o ensino que deveria ser perpetrado nas escolas. Quando eu falo de amor e de autoamor, eu falo de um lugar onde todos os profissionais de educação e pessoas que compreendem que o Brasil ele se estrutura a partir de uma base racista, precisa conhecer para empreender possibilidades a fim de que as crianças, os adolescentes e os adultos consigam crescer com segurança e saúde. Então, o meu amor, ele é político, ele é lindo, porque a partir do momento que eu faço isso, eu estou garantindo a existência de muitas outras pessoas. Então, as pessoas falam muito para mim, para encerrar esse bloco, que eu gosto muito que você bota suas filhas para ler e tal, e eu sempre falei para as minhas filhas, vocês têm que saber o que vocês estão lendo, isso vai ter um impacto na vida de vocês e na vida de quem vive com vocês.
Sim. Porque a gente não tem muito tempo. A gente tem o tempo de hoje para olhar ao nosso redor e entender que a luta pela vida, ela é coletiva. E que o fato de você ser uma criança não vai impedir você de ser morta por um estado genocida. E a gente não pode achar que essas infâncias não sabem o que é morrer, só porque a gente acha que é muito chocante. A gente precisa entender que existem outras infâncias que precisam ser disputadas para que elas possam se tornar adolescências e juventude. E a gente está perdendo muito nas infâncias ainda. Sim, sim. Para começar o próximo momento, eu lembro que lá no começo eu falei para você de 2 momentos né, super marcantes que dão sentido aqui para esse trabalho. O primeiro já foi, que era a descoberta de quem é a Ellen, e só aquilo ali já daria não, eu sou maluco com ideia. Se você fala que você é inquieto, que você é surtado, essas coisas, você não me conhece ainda. Já tive a ideia de fazer um curta, um doc, sei lá o que, sobre a sua vida. Fica aí já o convite para a gente amadurecer isso, porque eu estou agora na vibe documental, de costurar altas histórias que já estão acontecendo, enfim, isso aí em breve vocês verão o que vai acontecer. Aí. O segundo momento, que é quase um rascunho dessa ideia que eu já te lancei, é que é o seguinte: você deve conhecer, pelo menos de nome, não sei, porque eu não vejo TV, mas tem gente que vê ainda, né, conhece o Arquivo Confidencial do Faustão? Conheço, acho legal. É popular. Desde que não seja feito com a minha vida. Agora que minhas filhas estão nesses rolês, aí eu peço para elas misericórdia, que eu não quero ficar me expondo nesse ponto. Mas lá na TV, aqui eu posso. Por isso, por quê? Porque o Faustão vai se aposentar um dia, esse programa vai acabar e tal, só que eu vou assumir isso de uma outra forma. Só Entendi. Que, né, partindo do princípio de que a gente estuda justamente isso que você falou, né, das nossas origens, das nossas histórias, das nossas raízes, eu vou fazer agora com você, já que a gente está nos nossos 39 minutos, vou te mostrar aqui algumas imagens da sua trajetória, da sua vida, com as quais eu me identifiquei. Eu acho que eu olhei, que eu senti algo legal. E aí você, se quiser, comenta pra gente o que elas representam de fato na Ellen que está falando comigo aqui agora. Tá bom. Então, gente, sem vinheta, porque a gente não tem o orçamento da Globo. Estamos no ar com o arquivo. Mentira, esse aqui não é nada de arquivo confidencial, que se falar a Globo vê, a Globo processa a gente. Rapaz, você tá usando a minha ideia. Mentira, fofoca. Eu vou te mostrar aqui, são 3 ou 4 fotos aleatórias da sua vida como um todo. Tem gente na live aí, inclusive o Jônio, que foi um irmão que a gente encerrou na segunda-feira da outra semana a série em 5 episódios, Amor de Pai, onde a gente falou sobre essas questões como o afeto paterno, masculinidades e todas as suas possibilidades, como se promover desde as primeiras infâncias um jovem, uma criança antimachista, como ele pode ser consciente, como você falou, ser consciente desde pequeno da importância, né, do processo. Então ele não pode contar o que acontece nesse momento, que ele sabe, ele já passou por isso também, chorou na live inclusive. Ai, meu Deus. Essa parte pula. Eu sou canceriana, normalmente eu choro bastante. Vamos lá. A primeira imagem que eu separo para você é essa daqui. Ah, muito linda. Essa daí é minha mãe Eva. Ela é uma mulher que vem de uma origem negra indígena do Pará, né? A minha mãe, ela é uma referência em educação para mim, de várias formas, de vários sentidos. Ela é uma empreendedora nata, e eu não estou falando de comércio e nem estou falando de capitalismo. Eu estou falando de pessoas que não desistem de empreender novas possibilidades de viver. Então a minha mãe é uma mulher que é muito inteligente, ela é uma articuladora, ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a vida que é invejável. Eu costumo dizer que não vai ter nenhum curso que eu faça que me dê a compreensão sobre o outro que a minha mãe possui. Ela é uma mulher extremamente aguerrida, tem por hábito defender as pessoas, e eu já vi minha mãe fazendo coisas interessantíssimas, como defendendo mulheres que estavam sendo vítimas de violência doméstica numa praia, e todo mundo via e ninguém fazia nada. Então eu acho que isso também tem muito a ver com a maneira
com a qual eu lido com o mundo, é a maneira que a minha mãe também se apresenta, com a força que ela traz. Eu costumo dizer que ela é minha coroa e não é minha coroa de velha, é a minha coroa de rainha. É ela que vai, é ela quem está sobre a minha cabeça, iluminando os meus caminhos, e eu sigo os passos da minha mãe, a orientação da minha mãe, que é a minha grande orixá, que é a minha grande guia encarnada. O nome da minha mãe é Eva, e ela é uma mulher incrível. Eu sou apaixonada pela minha mãe, e eu acho que é isso, assim, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Entenderam, pessoal? Entenderam? O negócio Eu gosto é muito desse. de falar da minha mãe. Seus olhos denunciam, sim. Seus olhos falando já denunciam, mas os seus olhos denunciam. Então eu quero ver Minha você mãe é falar dessa maravilhosa. pessoa aqui. Ó. Cadê? Esse Sou dia. eu. Eu gostei dessa foto, Thiago, foi você quem tirou. Sim. Então, nesse meu espaço de vida que eu venho aprendendo a lidar com o novo, eu apresentei esse trabalho e foi um dia muito importante para mim na construção enquanto pessoa. Eu pude estar fazendo algo que era novo, mas que ao mesmo tempo me garantia uma possibilidade de falar diretamente com pessoas que eu sempre admirei ou que eu pude ter a oportunidade de conhecer nesse lugar que é de muito privilégio. Então, eu me sinto muito feliz porque nessa oportunidade eu pude estar mais próxima de várias pessoas, sobretudo da Gabriela, que é uma mulher incrível e que vem trabalhando no campo da saúde no município do Rio de Janeiro. E eu acho que foi um dia muito interessante, porque eu pude estar conhecendo um outro lado meu, né? Eu não me furto de estar nos espaços e nem de aprender a fazer coisas que eu não sei. Então, gosto muito de poder fazer isso. Foi um dia muito feliz para mim. Como a Beth disse aqui no chat, faça as minhas palavras as suas também. Quando eu crescer, quero ser que nem ela. Hashtag, A Beth é hashtag maravilhosa, já falei da Beth hoje. A Beth foi a minha gerente, mentora de RH. Quando ninguém falava sobre mentoria, ela era a minha grande orientadora enquanto pessoa. E eu só tenho a agradecer, Beth. Talvez eu seja um pouquinho do que você é e há muito tempo já. Nenhuma surpresa. Vamos ver essa daqui. Essa foto aqui, ela tem uma coisa muito fundamental, assim, uma coisa muito especial para mim, que é de fato que ela representa, mas para você, pela cara de todo mundo que está na foto,